Hoje é dia de dar opinião e talvez as opiniões sejam polêmicas, porque eu quero falar sobre os poderes dos aliens de Ben 10 que eu não gosto. Exatamente, como o Ben ele utiliza os aliens de maneira muito criativa, ele consegue fazer várias coisas diferentes e usar os poderes dos aliens que ele tem de maneiras bem únicas, só que às vezes acaba acontecendo coisas que sinceramente pra mim não fazem muito sentido. Ou até, em algum momento específico, ele utiliza uma habilidade do alien que ele nunca mais vai usar. E às vezes isso acaba gerando cenas esquisitas, como por exemplo, a super velocidade do gigante. Pra mim, não faz sentido ele do nada, no meio do mar, enfrentando um monstro de lixo, conseguir correr com super velocidade em volta dele e fazer um tornado que joga o monstro pro espaço. A gente sabe que o gigante é mega poderoso, ele é um dos aliens mais fortes fisicamente, ainda mais pelo seu tamanho, né? Ele tem os seus raios cósmicos que são extremamente destrutivos. Então assim, ele também ter super velocidade que ele só mostra uma única vez, eu acho que é forçar um pouco a barra. Se ele tivesse dado mais vezes e desse pra se acostumar com ele fazendo isso, talvez não tivesse dando essa cena aqui, já que ele teria outras e vários exemplos, ele utilizando essa habilidade de várias formas. Então pra mim o gigante ter a super velocidade acaba não fazendo o menor sentido. Além disso, não é porque são habilidades que o Ben utilizou uma vez que eu vou achar ruim. Por exemplo, tem aquela famosa cena de força alienígena do diamante absorvendo o raio de energia que o Ragnarok disparou nele e atirando de volta. Isso aí, né, tem várias explicações que a gente pode dar, por exemplo, dele estar fundido com o cromático na época, e aí ele conseguiu utilizar a habilidade de absorção e poder redirecionar os disparos. Só que, se a gente for ver em pop-ups e merchandising desde lá do clássico, desde o primeiro episódio, né, que colocaram os pop-ups lá, que aí já era mais na época do final da série, mas os pop-ups, eles teoricamente devem ser considerados fatos, porque foram lá que colocaram os episódios, e o pop-up explica que o diamante ele tem essa habilidade de absorver e redirecionar energia. É dito isso desde lá do clássico. Só que se a gente for ver, a maneira que foi mostrado isso acontecendo é de fato ele refletindo o laser, como no primeiro episódio mesmo. A gente vê o diamante enfrentando o robô, ele atira o laser e aí ele usa a mão lá pra poder redirecionar o laser e acertar o robô de volta. Ele não tá de fato absorvendo o que o cromático faz e depois disparando a própria energia, ele tá, tipo, refletindo a mesma energia. Coisa que a cena de força alienígena, na verdade, pode ser só a interpretação da série, dos animadores e de quem roteirizou aquela cena dessa mesma habilidade. Ele tava só redirecionando, só rebatendo a energia, só que eles fizeram ele meio que segurar ela e depois soltar, porque ele meio que dispara a mesma energia mesmo, sabe? Ele não dispara outra coisa que nem o cromático, ele absorve qualquer coisa e dispara aqueles raios coloridos dele. O diamante não, ele pegou o laser e tacou o laser de volta, mesmo que ele tenha segurado ele junto com ele por um tempo, né? Ele de fato absorveu e soltou depois, e não só refletiu. Só que não é porque isso aconteceu só uma vez que eu acho ruim, tanto que, né, na minha interpretação aqui talvez seja até só a mesma coisa animada de maneira diferente, mas se a gente for ver, tem também alguns casos de erros de animação que acabam gerando, de certa forma, um poder pro alien, que isso aqui não faz sentido. E o exemplo que eu quero dar aqui são os raios laser do Insectoide, exatamente. Esse é um poder que ninguém considera que o Insectoide tem. O álbum de figurinhas de Ben 10 acabou citando essa habilidade pra ele, mas sinceramente, a gente sabe que é um erro de animação e isso não deveria acontecer. E no episódio Centro da Criação, que o Ben de 10 anos, né, porque ele acaba aparecendo naquele episódio também junto com o Ben de 16, ele acaba virando o Insectoide e enfrenta o Agregor Supremo. Só que em vez de ele soltar a gosma, ele solta uns lasers, o que é muito esquisito. E eles são azuis ainda, por sinal, nem combina com a gosma verde dele. E, assim, essa habilidade a gente sabe que ele não tem, mas ainda assim é totalmente bizarro aquilo acontecer. E caso ela fosse considerada, sabe, as pessoas decidissem, não, ele mostrou na tela, é canon, sabe? Porque tem essa coisa, né? O que acontece no desenho é considerado o canon supremo porque é o que foi mostrado em tela. Só que não dá, isso aí realmente não dá. Ainda bem que não consideram isso como uma habilidade real. E, de fato, não faz sentido. Se ele tivesse a mesma habilidade, eu não conseguiria concordar. Porque, sério, por que o Insectoide dispararia laser? Realmente não combina com ele. E também tem uma habilidade que a gente nunca viu o Ben utilizar, só que ela foi citada o alien possuir, que é a imunidade à mana do Tartagira. A gente sabe disso porque o Agregor falou que ele é imune à mana por causa do Galápagos, só que o Ben nunca utilizou essa habilidade, inclusive ele já foi afetado por feitiços da Gwen utilizando o Tartagira, então fica aquela coisa, é uma habilidade que não é passiva. Ela teoricamente é uma imunidade que ele tem que ativar, o que já não faz muito sentido por si só. Além disso, tem uma discussão sobre se essa habilidade só protege de ataques de mana, sabe, os disparos rosas da Gwen, essas coisas assim, ou de magia mesmo, feitiços de verdade.
Só que, se a gente for ver, muita gente acredita que ele só é imune a mana, já que ele é afetado pelo feitiço da Gwen. Só que eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo mesmo que o Agregor cita essa imunidade dele. Que naquela cena, a Gwen de fato usa um feitiço. Ele usa um feitiço que é um feitiço de dar dano, e o Agregor fala que ele é imune. A gente sabe que isso é um feitiço, porque ela não só fala uma palavra, né, aquelas palavras doidas lá, mas também é um feitiço que a Encantriz usou em outro episódio. Então, a Encantriz já utilizou no episódio que eles vão pro Led Domain atrás da Runa Alpha, e ela fala o mesmo feitiço, e ela usa pra destruir um dos monstros de pedra que tava lá atacando eles. Então, assim, a gente consegue provar, assim, que é um feitiço, a Gwen utilizou um feitiço do Agregor, e ele não foi afetado. Uma coisa que o Agregor fala é que ele não pode ser machucado por mana ou algo do tipo. Sabia que o povo do Galápagos não pode ser ferido por mana. Então talvez, pelo feitiço ser um feitiço de dano, teria sido imune. E o Tartagira, se ele fosse atacado por golpes de mana que dessem dano, ele também seria imune. Já que o feitiço que a Gwen utilizou foi um feitiço de só desacelerar ele, não era de fato um dano. Então talvez essa seja a explicação de por que funcionou, mas no fim das contas acaba sendo muito inconsistente esse poder. Tanto que o próprio Galápagos, quando estava sendo controlado pelo Agregor, acaba sendo acertado por discos de mana da Gwen, e ele é derrubado por isso. Então acaba sendo essa coisa de ele é imune, ele não se sabe. Tem uma cena que mostra o Agregor sendo imune, mas é apenas uma cena, sabe? Eles não mostram mais vezes pra gente tentar entender melhor como essa habilidade funciona. E acaba só sendo muito inconsistente, e por isso que não me agrada muito, sabe? Se fosse mais explicadinho, se desse pra entender perfeitamente como funciona, talvez eu gostasse mais, e provavelmente eu gostaria, até acharia muito bacana. E eu gosto do Tartagira supostamente ter esse poder. Eu só não gosto da maneira que ele funciona, e é por isso que eu tô citando aqui. E agora um poder que é muito comum aos aliens, que é a habilidade de voar. No clássico, a habilidade de voar era pra ser algo mais exclusivo ali do Insectoide, e claro que o Fantasmático também flutua, então ele consegue voar. Só que o Insectoide era pra ser o alien voador, aquele alien que pode carregar os outros no céu, carregar coisas, porque ele é bem forte, por mais que não pareça. E o Fantasmático, ele é mais pra outras coisas, inclusive o Ben quase não virava ele por causa do medo, por ele ser os Scare, né? Então, depois a gente vem a descobrir isso, né? Conforme o tempo vai passando, mais aliens vão tendo a habilidade de voar. Tanto que em Força Alienígena a gente já tem o Arraia-Jato e também o Friage, com aliens que voam normalmente aí com asas e tudo mais. Só que, ao longo da série, aliens que aparentemente não voavam vão ganhando essa habilidade, eles aprendem a flutuar do nada e vão indo. Tipo, o Artrópode a gente vê fazendo isso pelo menos uma vez, então do nada o Artrópode começa a flutuar e eu acho que ele quase não usa essa habilidade, ele quase não fica voando, então pra mim não faz sentido ficar dando essa habilidade de voar pra todo mundo, porque acaba tirando essa exclusividade dos aliens voadores. E é claro que em Omniverse depois tipo, o Atômico voa, sabe, muitos aliens acabam voando mesmo sem precisar, mas tudo bem, tem uns aliens que, como eles estão assim desde o começo, a gente aceita. Mas aliens que do nada ganham esse poder não faz sentido. Tipo, o Eco Eco também, ele levita na série 2 vezes. Eu acho que é em Supremacia ou em Força Alienígena. E depois em Omniverse a gente vê isso acontecendo de novo. Então do nada o Eco Eco começa a flutuar, o que não faz o menor sentido. E também o terceiro exemplo que eu tinha pra citar aqui era do Cromático, né? Que ele de fato aprende a voar quando ele vê o Sugilite voando. E nesse caso, dá até pra aceitar. Porque o Cromático, ele é um alien especial, ele tem toda aquela coisa lá da restauração de Petrópolis e tudo mais, ele é muito poderoso. Então o Cromático eu até aceito ele ganhar essa habilidade por causa de toda a história dele, sabe? Todo o negócio dele ser um ser único e tudo mais, muito especial. Já os outros, pra mim, acaba sendo muito forçado eles do nada a aprenderem a voar. E aí todo alien começa a voar e pronto, sabe? Não tem mais exclusividade nenhuma dos aliens voadores, dos aliens que possuem asa e tudo mais. E com a gente finalizando aqui a parte da gente ver os poderes que a gente viu de fato em tela, eu quero falar então das afirmações das equipes que trabalham na série, seja diretores, animadores, roteiristas, qualquer um que já citou coisas sobre os aliens. E geralmente eles dão poderes altos pros aliens ou tentam explicar melhor poderes que eles têm. E na maioria das vezes acaba saindo algo que eu acabo não gostando muito. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui nem é algo que eu acho que é errado, é só algo que eu acho impressionante ser citado como uma habilidade às vezes, que é o fato do glutão poder comer um sapien celestial e também poder comer um Tocuster se ele tiver dividido em pedaços, sabe? O Derek falou isso, né? Explicando pro pessoal lá que tava perguntando se ele podia comer tal coisa, se podia comer tal coisa. Mas a gente sabe que o poder do glutão é comer, e ele pode comer qualquer coisa, desde que tenha o tamanho que acaba na boca dele, né? E a gente sabe que ele consegue comer coisas muito maiores que ele. Então, assim, ele poder comer um sapien celestial não era pra ser algo especial. É uma coisa assim, se tá lá o Homem Galáctico ali, parado,
e o Gluton vai lá, bota assim quando ele come, não tem por que ele não poder fazer isso. Só se o Sábio Celestial em si fizesse algo contra. E aí, beleza, ele tem o poder pra não ser comido se ele quiser. Mas se ele ficar só parado e o Gluton for comer ele, beleza. Normal, é o esperado. A gente viu o Gluton comer vários tigres de uma vez, que são maiores que ele. Então comer um homenzinho galáctico ali não seria nada muito impressionante. A mesma coisa com o Tokuser se ele tiver dividido em pedaços. Ele não consegue comer o Tokuser inteiro, por causa que ele é muito grande. E aí, se a gente pega o Tokuser e corta ele em vários pedaços que caibam no glutão, ele poderia comer, sabe? Não é pra ser impressionante isso. É pra ser algo esperado, é a habilidade dele, a gente já viu ele comendo várias coisas. Só que, ainda assim, ele nem comeria essas coisas, porque a gente sabe que o glutão não gosta de coisa orgânica. Então, mesmo se ele botasse pra dentro, ele ia cuspir porque ele não gosta. Então, no fim do dia, nem faria tanta diferença assim ele poder comer um Sábio Celestial e poder comer um Tokuser, sabe? Não faz diferença nenhuma, porque ele não iria querer fazer isso. E agora o exemplo que eu queria dar aqui nesse vídeo, que é a principal motivação de eu ter feito esse vídeo, ter tido essa ideia, que é o Snearl poder realizar maldições egípcias. Eu acho que isso não faz muito sentido. A gente não viu nenhuma das múmias que a gente vê na série fazendo nada de magia, por mais que eles possam aprender magia e... Na minha concepção, qualquer alien pode aprender magia desde que ele estude, né, sabe? Eu não acho que magia em Ben 10 é separada por espécie. Eu acho que qualquer um pode aprender sem estudar. Então, por isso que eu às vezes não acho que faz sentido falar que o Snearl e o Tartagira podem aprender magia, não sei o que. Eu acho que o Ben poderia aprender magia até na forma humana. Pra mim não faz sentido ele precisar ter uma forma específica pra poder fazer isso. E... o Snearl poder realizar maldições egípcias é uma coisa que o Derek falou uma vez. E é só uma coisa pra buffar o alien, porque até então ele era o alien das bandagens, as bandagens super resistentes, que ele consegue, né, se esticar e tudo mais. Bem parecido com o Cipó Selvagem, até lá no clássico os dois eram bem parecidos, de certa forma. E essa coisa, pra mim, é aquela coisa de buffar o alien, sabe? Deixar ele mais interessante. E, assim, esse pessoal que faz essas afirmações, né? O Duncan, o Derek, o Dwayne, que fazia lá atrás, o Derek também, né? E todos os roteiristas e produtores que já passaram por ali falando coisas, eu acho que muitas vezes eles acabam perdendo um pouco a mão, tentando buffar os aliens demais, sabe? Eu queria chegar nesse ponto aqui dessa coisa do power scaling, de dar poderes muito fortes pro alien, sabe? O Gravataque pode fazer um quasar, o Atômico pode manipular a radiação gama, não sei o que. Sabe, essas coisas muito específicas que vão deixando o alien muito poderoso, muito acima. E eu acho que não precisa, sabe? O universo de Ben 10 não precisa disso, assim. O Ben faz coisas com os aliens ali que não são tão absurdas assim. O único alien absurdo mesmo foi o Alien X. Ele é pra ser o absurdo. Os outros aliens, assim, eu acho que ficar bufando eles muito... Nossa, o Chama pode secar os oceanos do mundo inteiro. Eu acho que o Duncan que falou isso. E por quê? Por que o Chama pode fazer isso? Por que ele pode ficar tão quente que ele seca os oceanos da Terra inteiros? É um pouco forçado demais pra mim. Que nem o cromático pode absorver o sol, pode absorver uma estrela que é 10 vezes o tamanho do sol, não sei o que. Eu até acho que o cromático conseguiria, por ele ser especial. Mas por que ele faria isso? Por que é importante a gente saber disso? É pra fazer power scaling. No fim do dia, essas coisas assim é pra fazer power scaling. Você fala, o Ben 10 ele derrota qualquer um porque ele faz tal coisa, faz aquilo lá, porque o diretor falou, não sei o que. E eu não sou fã disso, eu não gosto de power scaling. Tem esse vídeo de power scaling aqui no canal que, sinceramente, eu não gosto muito de como eles ficaram no final das contas. Porque no final do dia eu percebi que, eu não gosto de falar sobre isso, eu não gosto de ficar comparando essas coisas. Então, no fim do dia, esses poderes que buffam muitos aliens acabam sendo meio chatos pra mim, porque é só essa coisa de, nossa, ele é mega poderoso, ele consegue fazer tudo que ele quiser, não sei o que. E o único alien que a gente aceita mesmo é o Alien X, porque ele é isso. Se as consciências concordam, ele faz. Ele recriou o universo em tela e a gente aceita, porque ele é o alien que é pra ser o absurdo. E aí, se você quiser comparar o Alien X com outras ficções e falar que ele ganha de todo mundo, aí tu pode, porque ele foi feito pra isso. Bom, no fim do dia, essas foram aqui as minhas opiniões que eu queria dar. Deve ter vários outros poderes aí que eu acabei deixando passar, mas, no geral, grande parte dos poderes de fato não me incomodam. O Ben utilizando o Alien de maneira criativa e fazendo coisas inimagináveis, muitas vezes é muito legal. Então, assim, eu não quero só ficar falando que tudo é ruim, não, eu gosto da maioria. Eu só tive até alguns exemplos bem breves aqui, sabe? Eu não falei de tanta coisa assim. Mas eu também quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre os poderes dos aliens. Se tem algum poder que te incomoda, algo que você acha que não faz sentido o alien ter. Pra gente poder, né, ter essa discussão aí e ver a opinião de todo mundo. E acho que vai ser bem interessante, é claro, sempre mantendo respeito nos comentários, né? Cada um tem a sua opinião, cada um vai dar seus pontos. E aí, sem ficar xingando ninguém. No mais é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Muito obrigado também se você já deixou o like aí no vídeo, se você também comentou e se inscreveu no canal, que são coisas muito importantes que ajudam bastante, beleza? Então é isso aí, galera. Falou!